o mundo do turismo entrou em polvorosa com os relatos, imagens e vídeos da erupção do vulcão Fagradalsfjall na Islândia. As cenas de lava incandescente sendo expelida e escorrendo com muitos visitantes em sua volta deixaram quem gosta de viagem de aventura e até também quem não gosta muito, com água na boca de pegar um avião e calçar sua botina de caminhada. Hoje, com a ajuda da Amanda Trentin, eu converso com uma das pessoas que tiveram essa sorte e privilégio de fazer essa visita, a Érica Carneiro do perfil Islândia Expert. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Uma das viagens que nós mais gostamos de ter feito foi para a Islândia. Inclusive, em nosso episódio de número 5, eu contei como que foi a experiência de visitar uma lagoa glacial durante o sol da meia-noite. Uma experiência inesquecível e incrível. Vai lá ouvir, tenho certeza que você vai gostar. E essa viagem foi tão legal que sempre conversamos sobre a possibilidade de voltar para lá novamente. E essa minha vontade de voltar para a ilha ficou ainda maior depois de ver as fotos, vídeos e relatos sobre o vulcão que entrou em erupção agora em março. E neste episódio nós vamos conversar com uma das sortudas que o visitaram. Nós vamos falar com a Érica Carneiro do perfil do Instagram Islândia Expert. Para essa tarefa eu convidei a Amanda do blog Viagens de Trentin, presença já carimbada aqui do podcast, para me ajudar. Mas antes desse nosso bate-papo, vale alguns recados. No post deste episódio eu incluí os links para os perfis e sites da Érica e da Amanda, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas. Então acesse o nosso blog ligadoviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado em Viagem ou seguir o Ligado em Viagem no Spotify, no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagens por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoviagem.com.br. Então, sem mais delongas. Oi, Amanda, tudo bem contigo? Oi, Edson, tudo bem? Fã de carteirinha já daqui, hein? Ah, você viu, né? É a terceira vez que você tá participando, né? Olha, já posso contratar meu quadro fixo, por favor. Tá quase isso. E a gente tem mais uma convidada. Oi, Érica, tudo bom contigo? Oi, Edson. Oi, Amanda. Tudo bom? Tudo ótimo. Por aqui tá tudo... Já esteve melhor, mas tá bom, sim. Tá bom, porque essa semana teve uma recaída aí do Covid na Islândia. Sério? Os islandeses aglomeraram lá no vulcão, isso que dá, tá vendo? É verdade. Fizeram inveja no mundo aglomerando no vulcão. É verdade. Não, na verdade eles não sabem se foi isso ou não, mas a gente tá achando que foi só eles tomaram medidas muito rápidas, assim, pra ver se não espalha mesmo, né? Porque a gente teve na segunda passada 7 casos, aí na terça eram 15, aí na quarta eram 24 ou 25, aí tipo, tava em progressão aritmética. Aí o governo foi lá e falou, tchau, não pode mais. Uhum. Fechou as escolas pela primeira vez na pandemia. Assim, fechou. Nossa. Porque escola primária, né, ensino fundamental, nunca fechou, em momento algum aqui na Islândia. E dessa vez foi a primeira vez. Mas o que eles fizeram foi parece que o que aconteceu no Brasil também, né? Anteciparam as férias da Semana Santa, né? Sim, a gente tá em feriadão aqui. Aqui eu moro na Alemanha, né? Aí na Alemanha a gente tá em um lockdown... Lockdown total, agora a gente tá num lockdown um pouco mais pesado, mas tá mais tá assim, em alguns pontos tem uma quarentena um pouco mais parcial, assim, um pouco mais permissiva. A minha filha, a escola dela tá funcionando, então ela vai normalmente, e a Viviane, que é a minha esposa, ela vai uma semana trabalhar presencialmente, uma semana ela trabalha de casa. Né, eles vão alternando aí os funcionários para tentar sempre ter menos gente.
Então, a princípio, as coisas aqui, apesar dos números estarem muito ruins, tá sendo bem manejado, né? Tá sendo bem organizado. Vamos ver, né, se passa logo isso. Pois é. Mas tá tudo bem, sim. A gente tá aqui numa situação também muito privilegiada, né? Na verdade, porque é uma ilha, não deixa de ser, né? Uhum. Então é muito mais fácil controlar tudo. Mas tava aberto para receber turista aí, Érica? Tava e não tava. Tava com certas regras, os turistas tinham que fazer um exame na chegada, depois ficar de 5 dias de quarentena absoluta, depois um exame depois de 5 dias, e daí se esse exame desse negativo, eles estavam liberados para sair, viajar e tal. E eles pediam que nesses 5 dias as pessoas não viajassem de carro, não saíssem e nada disso. O problema é que não tinha voo, né? Como os outros países estão todos fechados, então não tinha ninguém vindo para cá. Era só turista europeu, né? Não, a maior parte, na verdade, mostra o grande azar, né? Entre aspas, é que quase 35% dos turistas totais da Islândia são americanos, são estadunidenses, né? Dos Estados Unidos. Uhum. Então, daí vem esses. Há um ano não vem mais, né? Tem voos dos Estados Unidos, mas é com um monte de exceções, assim, a gente que tem família aqui, ou família lá, ou gente que mora aqui, etc. Vocês conhecem tudo isso. E agora a Islândia estava abrindo de novo, tinha acabado de anunciar que ia abrir também para países fora da área de Schengen, né? Tá. E aí isso significa que um brasileiro, por exemplo, se alugasse um jato particular, podia chegar aqui, porque não tem voo. Ou uma pessoa, por exemplo, da Índia, ou esses países que estão na lista, eu não sei se está a lista, qual é a cor lá que eles colocam os países na lista. Mas, exatamente quando abriram, as condições eram que as pessoas fossem vacinadas com uma das vacinas autorizadas, ou como é que se chama isso, que estão na União Europeia. Tá, entendi. Mas agora fechou de novo, né? Tipo, eles estão refazendo as regras, eu acho. Acho que vão anunciar novas regras depois da Páscoa, porque houve gente que furou essa quarentena de 5 dias, futuristas, né? Uhum. E daí eles não querem isso, né? Então, provavelmente, esses casos que surgiram foram desses turistas que trouxeram de fora. Não, absolutamente não. Não? Engraçado isso, em momento algum na Islândia, isso eu posso dizer assim, eu acompanho as notícias todo dia, em momento algum os turistas foram culpados por contaminação. É contaminação comunitária, é sempre contaminação comunitária, como no resto do mundo, é jovem que sai, entendeu? Eles fecharam os bares só agora de novo. Entendi. Turista, assim, eles fazem isso, né, para também assustar os próximos. Esses caras que furaram a quarentena, eles foram presos, na verdade. Tiveram que pagar uma multa de 200 mil coroas, que equivale a 1.500 euros, mais ou menos. Nossa. Cada um, porque eles furaram. Que equivale mais ou menos a uns 100 milhões de reais, né? É verdade, hoje em dia tá difícil, né? Mas assim, é porque a quarentena aqui, os islandeses são muito bonzinhos, né? Então, assim, tudo é recomendado e não é proibido você sair. Você pode sair, você pode ficar em quarentena, podia, né? Eles estão querendo mudar as regras também. Você pode sair para passear, você pode sair para qualquer lugar ao ar livre, contanto que você não encontre ninguém. Você só não pode entrar em nenhum estabelecimento comercial, você não pode visitar ninguém, você não pode, entendeu? E todo mundo é rastreado por aplicativo, então eles sabem se você está visitando um amigo ou não. E essas pessoas que furaram, elas provavelmente foram ver o vulcão e estavam querendo viajar antes de fazer o segundo teste, daí a polícia pegou, né? Tá. E tá passando um carro de som aqui na minha rua falando pra gente ficar em casa nesse momento. Então. A prefeitura buscou afetar da melhor forma possível o comércio da cidade. Os setores essenciais continuam funcionando presencialmente. E alguns setores não essenciais vão funcionar em sistemas de delivery, drive-thru e takeaway. Importante destacar que fica proibida a permanência nas áreas e praças públicas do município das 23 horas às 5 horas da manhã. Saiba o que pode e o que não pode pelas redes sociais da Prefeitura. O país passa por um momento muito complicado. Por isso, é tão importante respeitar todas as... É tipo da prefeitura, assim, falando pra ficar em casa, é isso? Isso, falando das novas regras, né? Porque fechou tudo na sexta, a gente tá gravando no sábado, fechou ontem. Então, é o carro de som anunciando, né? Você mora na capital, né, Amanda? Aí no Rio? Não, eu moro na região metropolitana.
quase interior, quase capital, é tipo no meio termo, assim, de tudo. Fica no meio. Mas qual que é o nome da cidade? Ai, vou expor a minha cidade, Itaboraí. Eu vou expor minha cidade, desculpa. Ai, gente. Não, eu gosto da minha cidade, é uma cidade boa, assim, fica tipo, uma hora eu tô na região dos lagos, uma hora eu tô no Rio, uma hora de carro, né? Aí 40 minutos tô numa cachoeira muito boa. Tipo, Isso é muito bom. A cidade em si não tem muita coisa, mas fica numa localização boa, eu gosto. Assim. Muito bom. Aí, já que você já citou também, Érica, sobre o vulcão, como que foi visitar lá? A gente acompanhou nos seus stories e alguns stories que você até compartilhou de visitas e de idas pra lá, o pessoal levando drone. É um negócio incrível, pelo menos pelas imagens, é algo espetacular, assim, né? É muito legal, é muito espetacular mesmo. Então, a pergunta que todo mundo me faz é se não é perigoso e por que está permitido ir lá, e se a defesa civil, entre aspas, porque não é assim que se chama aqui, né? Mas para o Brasil, para quem fala português do Brasil entender, né? Se as autoridades deixavam. E o que acontece? Essa é uma erupção muito pequena. A gente faz diferença entre vulcão central, que é geralmente um vulcão que é um vulcão por si só, e eles têm uma história de erupções e tem uma câmara de magma embaixo dele, e tem... Bom, vamos resumir. Existe um vulcão central, que a palavra já diz o que é. É como se fosse um vulcão principal num sistema vulcânico, né? Tá. E existem, ao lado de vulcões centrais e em outras regiões da Islândia, áreas vulcânicas que não têm vulcões centrais, mas que fazem parte de um sistema secundário de fissuras, como essa. E isso era uma fissura. E aí você vê, quem entrar lá no meu Instagram e olhar a foto, olhar os vídeos, você vê parece uma craterinha, né? Parece um vulcãozinho. Eu tenho um amigo que até me escreveu assim, mas isso aí não é um vulcão, isso aí é uma espinha. Que parecia uma espinha cuspindo um acne, né? Uhum. Falei, não, o que acontece? Aquilo ali que a gente vê, aquela forminha de vulcão, é justamente toda a lava que já foi se acumulando e resfriando depois da erupção. Tá. Porque aquilo ali é uma fissura que abriu no chão, começou a cuspir lava, assim como aquele solo que a gente vê preto também. Agora vocês vão ter que tudo entrar no Instagram para ver a foto. Uma boa propaganda. Não, mas é mais fácil de entender, né? Aquilo tudo foi o que foi se formando com a própria lava que foi saindo, né? E aí o que acontece? Por não ser uma erupção de volume de lava muito grande, não é um vulcão, é uma fissura, né? É um vulcão, mas é um vulcão fissura, não é um vulcão central. Uhum. Você pode chegar tão perto, porque a força que a lava sai não é muito grande assim, não. Agora, o mais perigoso são esses gases. Tá. E aí eu vou confessar para vocês que na véspera a gente tinha combinado com algumas amigas, e uma das minhas amigas, ela é alemã, e ela é guia de montanha também. A gente fez escola de guia em momentos diferentes, mas ela é guia de montanha. Eu não sou guia de montanha. Eu falei, não, vamos com a Nora, porque, cara, a Nora é alemã. Eu morei na Alemanha também muitos anos. E daí, eu disse, não, vamos com a Nora, porque a Nora, ela levou um GPS, né? Não é GPS de celular, não. Ela levou aquele GPS profissional, aquele negócio, parece uma bússola mesmo. E ela levou aquela mochila com 9,5 kg de comida, mapas, barraca. Tinha tudo ali dentro. Tinha a mãe, peixe frito. Meu Deus! Gente, tadinha da Nora. Não, agora, eu tô falando da Nora, estou pensando eu. A Nora me botou tanto medo dessa coisa da erupção, da gente passar fome ou passar frio. E quando a gente faz esse curso de guia, eles treinam tanto que você fazer em caso de hipotermia, que a minha mochila foi feita para resgatar toda aquela multidão com hipotermia. O medo era vocês ficarem de alguma maneira isoladas em algum canto e não puderem se mover, é isso? Não. Hipotermia você pega. O próprio Defesa Civil resgatou muita gente com hipotermia no meio do caminho mesmo. Hipotermia você. Entendi. Entendeu? Tipo assim, você não sente que você tá. É que nem a pessoa quando tá afogando, né? Você pode ter hipotermia, você pode se afogar e não sabe que tá morrendo, né? Não, então, o nosso medo foi. E se a gente tiver que ficar muitas horas caminhando, entendeu? E outra também, e se a gente tiver que fugir e ficar em algum lugar? Então, bom, a gente passou tudo pela nossa cabeça. Eu tô falando da Nora, mas eu também fiquei muito alemão. Claro. Então eu levei almôndega, cenoura, ovo cozido, nozes, 200 mil litros de água, porque eu não fico sem água e não tinha rio no caminho. Então eu falei, não, gente, não tem onde buscar água, né? Que aqui na Islândia, qualquer coisa você vai lá no rio e pega água, que a água é limpíssima. Mas não tinha rio.
Daí a gente levou, porque a gente nunca sabe, o tempo sempre muda, a gente levou roupa para trocar, uma calça de chuva, se precisasse. E a Nora, tadinha, ela ainda tinha uma câmera fotográfica enorme, assim, profissional. Resultado, fomos com aquilo tudo. E a gente não é leve, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que prevíamos, porque na ida foi tudo bem, a gente deu muita sorte com o tempo e tal. Mas aí a Nora ficava assim, ai, Érica, os gases. Ai, os gases. E a Nora ficava lá com aquele GPS, ela ficava controlando o vento, se vinha do norte. E a gente foi com uma russa também, e a russa também dizia assim, vocês controlam tudo, eu só vou atrás. Só que a russa encontrou uma outra russa, e elas foram andando muito mais rápido que a gente, que estava com aquela tartaruga, a casa nas costas, né? Então, foi muito engraçado, gente, a gente se divertiu. Mas aí, na volta, aconteceu o que prevíamos. A gente se perdeu, porque a gente se perdeu, não era agora eles abriram, a gente foi no primeiro dia que tinha aberto para o público, primeiro dia no sábado, desculpa, foi no segundo dia, então a gente fez uma trilha bem longa, que era 12 quilômetros para ir, 12 para voltar, sendo que a volta a gente não fez em 12, a gente fez em 18. 18? Nossa! Gente, e toda equipada, esse detalhe, né? Com um GPS lá de satélite e se perdeu. Caramba! Não, então, o GPS ele mostrava pra gente onde estava o carro. Tinha muitos estacionamentos, muitas possibilidades. Então a gente estacionou num lugar que não era um estacionamento assim enorme, que nem a galera estacionou no Blue Lagoon, né? Que é lá perto. E aí eu já tava fazendo piada com a Nora. E tadinha, a Nora lá com o GPS, ela começou a ficar. Eu dizia assim, Nora, toda hora que eu pergunto quantos quilômetros falta, tu me diz que falta 5 quilômetros no seu GPS, Nora. Aí uma hora eu perguntei, estavam faltando 2.2. Eu falei, maravilha, 2.2, aí eu vou aqui na escola, levar as crianças e volto a pé. Rapidinho. Gente, a gente caminhou, fazia uns 45 minutos que a gente tava caminhando. Na hora, pelo amor de Deus, eu tava me sentindo aquela mulher da maratona, Gabriele Anderson. Quem estiver escutando, dá um Google aí. Aquela mulher chegando assim, toda capenga, eu já tava nesse ponto. Eu falei, Nora, olha aí no teu GPS, quantos quilômetros falta, Nora? Falta 1.7. Eu falei, Nora, teu GPS tá quebrado. A gente não caminhou só 5 quilômetros nessa porcaria, 500 metros nessa porcaria de... Gente, eu sei que finalmente... Mas por quê? O que aconteceu pra ter dado essa diferença aí de 6 quilômetros a mais? É tudo igual, você olha pro lado, é tudo igual lá, é muito fácil perder. Preste atenção, não é trilha, né? É um campo de lava. E daí o que é o seguinte, na ida a gente foi, porque você consegue chegar até mais cedo. Bom, o que acontece? Não é uma trilha. O dia que a gente descobre, assim, a gente sabe onde está o vulcão, né? E aí existem trilhas naquela região, mas o lugar onde o vulcão mesmo estava não tem mais trilha. Então a galera chega por onde dá. Teve gente que veio da montanha da direita, teve gente da montanha da esquerda. Só que chega por onde dá de acordo com o vento. Porque se o vento estivesse soprando nas suas costas, beleza, o que foi a sorte que a gente deu. Significa que a gente não estava inalando gases. Agora, se o vento está soprando de frente, você está indo contra o vento, né? Aí já era. Porque aí uma coisa que a Nora também falava sempre, tem gases que você não sente o cheiro, entendeu? Entendi. Quando você vê, você já morreu. Nossa! Socorro! Que leve, né? Que leve a conversa. Pois é. Não foi bem assim. A Nora não falou isso. Ou você morre de hipotermia, ou você morre inalando o cheiro do gás. Assim, é um rolê super tranquilo, de boa. Super tranquilo. E ali... Você anda 18 quilômetros no vento, te carregando, assim, tranquilo. Não, mas foi muito engraçado, porque chegou um certo ponto, e a Nora tinha toda a razão nisso, ela virou pra gente, e daí chega um certo ponto que as trilhas se cruzam, porque teve gente que veio de Grindavik, que é a cidade que fica lá perto, tem gente que veio como a gente, que a gente não veio exatamente do Blue Lagoon, a gente veio perto do Blue Lagoon, que era um estacionamento que a gente deixou lá perto. Teve gente que veio do Blue Lagoon, né, que é a Lagoa Azul, para quem gosta de traduzir, que é uma piscina lá, que não é natural, viu, gente? Não é natural essa lagoa. E teve gente que veio da estrada, que não tem nada a ver. Então, tipo assim, mas aí chegava um momento, todas essas trilhas se afunilam, tá? Aí elas se afunilam e tem uma colina, que não é uma colina, é uma montanha do Garai para subir. E aí porque a colina na definição lá, agora que você vai subir aquilo ali, aquilo é o Everest. Aí você começa a subir aquela montanha e quando eu fui, não tinha nada ali. Então você vai subindo, é uma areia, uma terra lá, e a terra vai caindo e a pessoa que tem medo de altura e tal. E aí, finalmente, você desce no vale que está o vulcão. Bom, uma das russas que estava com a gente falou assim, meu sogro é geólogo, ele falou pra gente não descer no vale. Quando a gente viu, aí eu disse pra Nora isso, né? Eu falei, Nora, o sogro dela é geólogo, isso que não era pra descer no vale.
Aí a gente chegou lá em cima, viu o vulcãozinho lá de cima, e a Nora, vamos descer? Eu falei, Nora, o sogro dela falou que não é pra descer. Ela falou, mas elas estão lá na frente. Elas já estavam praticamente dentro da lava, as russas. Eu falei, então bora. E aí eu falei pro Liana, a Nora tá muito preocupada, meu marido, desculpa aí, eu falei, você tá muito preocupada com os gases, né, e tal. O Liana falou, Érica, vai morrer todo mundo, porque vocês vão ver que vai chegar lá, todo mundo. Eu adoro esses islandeses que são super otimistas. Não, mas ele falou assim, se morrer, vai morrer todo mundo, você vai ver que tá a ilha inteira lá amanhã, vai com fé, que não vai morrer coisa nenhuma. Ele não foi junto? Não, ele não foi, que tinha que... Imagina, alguém tinha que ficar com essas crianças, alguém tem que trabalhar nessa casa. Ah, tá, claro. Alguém tem que sobreviver, Edson. E quão perto você chegou do vulcão, Érica? Então, você chega muito pertinho mesmo, porque toda aquela parte que quando você vira as fotos, né, as pessoas que ainda não viram as fotos, não precisa ser no meu Instagram não, mas assim, você tem aquela mini craterinha, né, que tem uma cara de vulcãozinho, né, que se fosse um mini vulcão, e daí você tem um montão de rocha preta, né, que é essa lava que foi resfriada. E você chega até a beira, eu toquei aquela rocha, inclusive ainda não postei, mas eu peguei pedacinho da lava pra trazer pra casa, sabe? Que nem a gente que traz pedrinha da praia pra casa, né, as conchinhas. Pois é, a gente pegou pedacinho e tal. E aí, o que aconteceu? Mas, gente, eu fui lá realmente no primeiro dia que tava... Porque o primeiro dia foi o sábado, a galera não se tocou muito e tal. Eu fui no primeiro dia, domingo, que é domingo. Aí a pessoa tá em casa e tal, o que eu vou fazer? Vou pra praia? Não, vou pro vulcão, né? Aqui na Islândia, não, você vai pra praia? Não, vamos pro vulcão, né? Gente, a ilha inteira teve. Eu contei até um cara de Vik, ele tem um negócio chamado Lava Show lá em Vik, que eu conheço bem, ele é super legal. E eu encontrei ele voltando, ele disse, não, a gente veio de madrugada, chegou aqui 3 da manhã, chegou no vulcão às 7, tá voltando agora, era tipo 3 da tarde. Eles estavam voltando. A gente ainda não dormiu. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai voltar pra Vik hoje. Vik é uma cidade lá no sul. Sim. Eu falei, não vai voltar que tu vai causar algum acidente. Não, agora a gente vai tomar uma cerveja, vai comemorar e tal. Então você chega muito pertinho. Aí isso foi no domingo. No domingo eu cheguei muito pertinho, tanto que tinha gente fazendo salsicha lá na lava, né? Juro que tinha. Sério? É sério. Eu vi isso, eles fazendo cachorro quente. Então, mas não tem o lance do gás, essas coisas ser tóxico? Então, mas os gases são, mas já tá todo mundo com o pulmão comprometido aqui, provavelmente. Por isso que o Covid atacou vocês de um jeito que vocês não esperavam. Então... Não morre de Covid, morre de gás. Não, o que acontece? Nesse dia que eu fui, tava uma beleza, porque o vento tava levando os gases. Então, você lembra aquele vulcão de 2010 que parou todos os aeroportos na Europa? Lembro. O Eyjafjallajökull. Que não dá pra falar. Pois é, Eyjafjallajökull. Esse vulcão era uma beleza. Eu cheguei lá pertinho também na época, porque o vento tava levando pra Europa. Então aqui, eu me lembro que aqui na capital a gente tinha uma poeirinha assim em cima dos móveis, mas as cinzas todas, óbvio, quem estava lá do lado mesmo, né, teve que ser evacuado ali. Mas o aeroporto da Islândia não fechou em momento algum, porque as cinzas, né, o vento estava indo para a Europa. A mesma coisa aconteceu com esses gases. Então naquele dia que eu fui, o vento estava indo para outro lado, entendeu? Então a gente conseguia ficar no vale. Por isso que a gente entrou no vale também, senão estava todo mundo morto lá. Aí o legal é que tem uma imagem que eu não consegui captar, mas tem um outro guia brasileiro que mora aqui, que ele é guia de montanha, chama Thales. E eu encontrei esse Thales lá, assim, a gente se conheceu lá até, e ele conseguiu captar muito bem. Acho que eu vou postar esse vídeo, tô dando crédito pra ele, que eu sempre dou crédito, gente. Na hora que a gente tava indo voltar, né, já tava um tempão lá, já tava ficando frio, porque tinha bastante vento e tal, né. Aí desmoronou um pedaço dessa rocha que já tinha se formado, sabe, assim, dessa coisa que vai acumulando. E aí desmoronou, e aí o fluxo de lava começou a vir muito maior. E aí a gente só ouve um grito assim, a Rússia e a Nora. E daí a Nora, que é alemã, gente, a Nora é a Defesa Civil em pessoa. Ela, inclusive, faz parte da Defesa Civil aqui na Islândia. E aí, Érica, vamos logo, porque vai ter aglomeração pra ir embora, né? Porque começou um fluxo de lava impressionante, assim, muito grande, né? Aí eu já me vi Pompeia, eu já me vi, assim, dura na lava. Muito bom. Uma estátua. Mas não corria o risco do vulcão, por mais que ele não seja um vulcão central, que não tem essa força toda, mas não corria o risco dele cuspir lava, cuspir pedra, alguma coisa pra cima? Não, pedra, esse aí não. Isso aí os geólogos conseguem calcular. Tanto que, por isso que fica lá, né, esse pessoal das equipes de resgate, assim, 24 horas. Tá. Eles estão sempre lá, e por isso também que tem... A Islândia inteira só tem 7 helicópteros 7 helicópteros na Islândia inteira, de turismo, né? Esses helicópteros particulares e tal. E eu acho que eles... Entendi. Acho que eles dos resgates
resgate, eles devem ter mais um aí, não sei se tem mais um ou dois. Mas, então tem helicóptero lá, tem atrás lá, tem um negócio também que eles montaram com um carrão deles, aqueles carrões que tem aquela roda, porque é off-road, mas se acontece uma coisa de uma pessoa precisar ser resgatada, ela vai ou de helicóptero, ou como uma amiga minha, a Jéssica, né? A Jeca na cozinha, lembra, mano? O Instagram dela é ótimo. Ela foi resgatada, ela teve que ser resgatada porque ela machucou a perna e rompeu um músculo lá e ela não conseguia mais voltar mesmo. Como é que você vai voltar 12 quilômetros de montanha com um músculo rompido, né? Não tem condição, não tem voltarinho que dê jeito. Nossa, é verdade, né? E aí... Qualquer torção de perna, essas coisas, você não tem como andar, né? Nossa, pois é. Então, eles ficam lá pra isso, também pra isso, né? Aí o que aconteceu? Domingo foi essa sangria desatada, que isso é uma gíria antiga, da época da minha mãe, mas eu falo ainda. E aí, domingo foi essa sangria desatada, assim, milhares de pessoas, e aí a preocupação da Nora procedeu, né? Porque podia ter Covid ali, né? Ninguém mantendo 2 metros de distância, mas um vento absurdo. Então eu dizia pra ela, Nora, só se o Covid grudar em algum lugar, porque cara, não é possível que esse vento, a velocidade do vento, que a gente consiga realmente pegar alguma coisa aqui. Realmente não pegamos, gente. Faz uma semana que a gente foi lá e tá tudo bem. Mas, por enquanto. E aí eu falei, não, Nora, não te apavora com o Covid, não. Vamos voltar, vamos na fé, né? E aí, na volta, o que acontece? Por que a gente se perdeu? Na volta, onde as trilhas se afunilavam, que é a tal da montanha onde você desce pro vale, tudo bem. Tá todo mundo junto. Mas aí cada um estacionou o carro num lugar. Então, nos primeiros quilômetros, vai todo mundo junto. Daqui a pouco, os nossos 3 quilometrinhos, ou sei lá, a mais que a gente tinha que andar, a gente não andou pro lado certo. A gente pegou uma outra trilha que ia dar não sei aonde. E daí, uma bela hora, a Nora olha assim, ela vê um carrão desses, né, esses jipões que é tipo um truck, né, um caminhãozão daquelas rodonas, e ela disse assim, Érica, esse carro não tava aqui quando a gente veio. Eu disse, não tava. Ela falou, não é o carro, não está, é que isso aqui é uma estrada, a gente não veio por aqui. Aí quando a gente viu, a gente tava numa estrada de pissarra, que chama, não é pissarra, mas é estrada de terra lá batida, que a gente não tinha passado, que a gente veio por uma trilha mesmo na lava. Resultado, gente, eu falei, Nora, quer saber de uma coisa? Vamos por essa estrada mesmo, porque pelo menos essa estrada vai dar noutra. E aí... uma hora a gente se encontra. E daí foi o que fizemos, que até finalmente essa estrada deu numa estrada principal, e foi quando a gente encontrou a russa, né, que era a dona do carro, e a outra amiga russa dela é maratonista. A mulher já estava em Reykjavik essa hora, a pé, sabe? Mas foi assim. Não, então, os perigos assim dos gases, eles ficam monitorando o tempo todo. Então, por exemplo, nesse dia, ficou aberto até, aí eles viram que foi uma loucura, né, de noite, uma sangria desatada mesmo, e aí o que aconteceu? É o melhor termo mesmo, sangria desatada, por quê? Porque teve um monte de gente que foi de tênis, entendeu? De casaquinho, sem uma água, então tinha gente desidratada, tinha gente com hipotermia, tinha gente com pé torcido. Caramba. E aí os pobres do pessoal do resgate, que são voluntários maravilhosos, eles ficaram absolutamente, né, acabados de cansado. Claro. E daí eles viram o perigo também das pessoas, eles acharam assim, a pessoa às vezes tem noção, mas às vezes as pessoas não têm noção mesmo. E às vezes islandeses, porque tinha muito estrangeiro, mesmo estrangeiro que mora aqui, que são de países que não tem essa coisa de montanismo nem nada, você até entende, a pessoa nunca subiu uma montanha, não vai perder a oportunidade de ver um vulcão, mas aí faz a besteira de lá. Agora, islandês, gente, tinha islandês que saiu sem água pro negócio, entendeu? Não tem condições. Como assim, gente? E esse dia não tava nevando nem nada, porque qualquer coisa, se você sai sem água, mas você mete a boca ali no negócio, come neve. Você come 10 vezes neve, mas não tinha. Esse dia, assim, a gente deu muita sorte. Aí o que aconteceu? Fecharam segunda-feira pro público. Tá. E o tempo tava muito ruim mesmo. Tinha tempestade, imagina, eles terem que ainda por cima, né, resgatar o povo na tempestade. E aí, na terça eles abriram, mas eles também fizeram um monte de melhorias. Eles colocaram uma corda pra galera subir a montanha, né? Que essa montanha aí que eu subi com o maior medo. A Nora super me ajudando, assim, uma guia profissional me ajudando uma pessoa com vertigem descer uma montanha. Gente, foi sensacional, assim, absurdo. E aí desci a montanha tranquila lá com a Nora, não torci o pé, não, né? Uhum. E daí colocaram uma corda e também eles resolveram fechar uma estrada que chega muito mais perto da trilha. Então as pessoas podiam estacionar o carro nessa estrada, no caso, e chegar já na cara da trilha que vai pro vulcão. Da trilha não, né? Na cara desse caminho que você chega ali para pertinho da montanha. Então encurtaram, fizeram assim, em vez de ser uma caminhada que antes durava 4 horas,
Agora ela demora 1h30, 2 para as pessoas menos, assim. Entendi. Ah, que legal. Pois é. Mas é muito quente perto do vulcão? Nem tanto, viu? Porque justamente o vento é tão forte que você não sente tanto. Se você chegar pertinho ali da lava mesmo, é óbvio, é bem quente. Mas não é assim um calor insuportável, porque você está em lugar aberto. Então, óbvio, você não vai meter a mão ali, né? Pelo amor de Deus. Claro. Mas aquela lava que já está resfriada e tal, tá morninha ainda e tal. E assim, é agradável, porque tá muito frio o vento, né? Então, no dia que eu fui, nem tava tão frio, tava fazendo acho que 5 graus. Quando a gente saiu de casa tava 8, quando a gente chegou lá tava 5. Então, isso não é frio mesmo, assim. Não, sim, não é. Mas a velocidade do vento dá uma sensação bem pior, né? E hoje, esses dias, eu tenho uma amiga também alemã que foi esses dias estava fazendo -7. Era 12 graus a mais do que o dia que eu fui, a menos, né? O que você mais quer é ficar perto do vulcão no dia desse, né? Exatamente, quando tá fazendo. Mas eles só deixam quando tá vento, então realmente imagina, tá fazendo -7, você vai lá, a sensação é de -12, 13, com certeza. Entendi. E o vulcão, ele vai ficar ativo assim, expelindo lava por quanto tempo? Tem uma previsão? Tem uma previsão. Eles nunca sabem, os geólogos, né? Que nem meteorólogo. É igual economista, né? Você é economista? Meu marido é economista. Não. É que ultimamente eu tenho ouvido muito podcast de política, de economia, e o que mais tem é erro de previsão, né? Ah, tá, gente. Agora com o Covid realmente precisa ter bola de cristal mesmo. Então, agora, a previsão de quanto tempo o vulcão pode ficar. Os geólogos todo dia estão na TV falando do vulcão, né, e tal, e todo dia o pessoal da TV tá lá também. Eles dizem que pode durar, assim, até anos. Teoricamente, essa erupção pode durar anos, pela qualidade das erupções anteriores dessa mesma área, entendeu? Assim, teve algumas que duraram anos. Isso é o que eles dizem. Mas anos expelindo lava mesmo? Essa lava vermelha toda quente, assim? Expelindo, exatamente. Caramba, que legal. Assim, não sei se é legal ou não, né? Mas é interessante. Espero que o suficiente pra gente conseguir ir lá, né? Não, exatamente isso. É, isso que eu pensei. Não, acho que vai ser mesmo, assim, é muito legal. Se essa previsão que eles estão, assim, não é previsão, né, gente? Claro. Então a gente nunca sabe, é que nem previsão do tempo. Dizem que no dia que a gente foi, disseram que não ia chover e realmente deu certo, mas à noite, quando a gente voltou, começou a chover. Eu falei, gente, graças a Deus. Se der certo, gente, isso vai ser uma maravilha pra Islândia, porque Covid melhorado, voos acontecendo, entendeu? Pessoas vacinadas. No momento que as coisas começarem a andar de novo, que eu acredito que só ano que vem, se esse vulcãozinho continuar cuspindo, ele que fique lá, que como disse meu amigo, é uma espinhazinha, ele que fique lá espinhazinha pra sempre, porque é uma maravilha, né, você presenciar uma coisa dessa. Foi o que eu falei pra Érica esses dias, né, porque sempre que tem uma tragédia assim, a Islândia bota um vulcão em erupção pra chamar turista. Eu nunca vi ilhazinha pra fazer isso. Porque em 2010 foi a mesma coisa, a Islândia quebrou em 2009 por causa da crise econômica, aí o vulcão lá impronunciável parou a Europa toda porque entrou em erupção. Aí agora, de novo, Covid, ninguém sai de casa, mais um vulcão na Islândia que vai ficar anos aí em erupção. Islândia é sensacional. Ai, tomara que ele fique, gente, tomara mesmo, porque, assim, não só como eu digo, por mim não, que eu posso pegar o carro e ir lá, né, gente? Eu quero muito que as pessoas vejam, é muito legal isso. Claro. E principalmente ser um vulcão que você vê que não como eu digo, tá sendo monitorado, então... Que não vai te matar, né? Não vai te matar. Você não morre do vulcão, você pode morrer, assim, dos gases ou do frio, mas do vulcão você não morre. Mas até se ficar tanto tempo assim, os geólogos, as autoridades vão começar a entender melhor o vulcão e conseguir orientar melhor os turistas, né? Então vai ficando cada vez mais fácil ir, né? Não, eles já estão fazendo isso. Eu acredito que... Não, eles estão... Assim, porque o vento muda de uma hora para outra. Na terça-feira eles abriram para o público de novo, já com essas melhorias da corda, do caminho curto e tal, mas à noite, deu umas 5h30, ou foi só 9h30 da noite, eles fecharam porque estava sem vento, e também sem vento é um perigo, e daí eles fecharam totalmente, entendeu? E aí os próprios caras do resgate, e quem estiver trabalhando por ali, os geólogos, é tudo com máscara,
aquelas máscaras do fim do mundo, sabe? Do apocalipse. Sei. Eles estão tudo lá com aquela máscara, não é máscara do Covid, não é aquela máscara de oxigênio mesmo. E A gente já tá no fim do mundo, no apocalipse. Praticamente. total, gente, total. Não, mas aí é o que eu digo, agora eles estão monitorando assim, mas o que eu acredito, voltando ao que você falou, Edson, que possa acontecer, é que eles, gente, islandês é muito esperto, eles já vão fazer uma estradinha, já vai ter ATV, vai ter aluguel de quadriciclo, aí se for no inverno vai ter snowmobile, Trenó. vai ter uma estrutura, vai ter trenó, vai ter com cachorro, vai ter sem cachorro. Eu tava brincando no domingo porque eu disse, olha, se aqui fosse o Brasil, já tinha um cara vendendo milho, outro ali com isopor de água e tal, já tava maior estrutura aqui de camelô. Sim, sem dúvida. Mas como aqui na Islândia, né, então a gente teve que levar, eu e a Nora gente, quando a Nora me falou que ela tinha 9,5 kg, eu falei, Nora, eu devia ter 7, eu já tava achando que era muito. O podcast acabou, mas o nosso bate-papo. Semana que vem eu irei publicar a continuação dessa nossa conversa, onde a Érica vai avaliar e dar seus pitacos sobre o roteiro que é a Amanda, que viajou para a Islândia sozinha, e o nosso roteiro, que viajamos para lá em família. Então não perca. E mais uma vez, compartilhe esse episódio com quem você acha que vai gostar, vai ajudar bastante a gente. E é sempre importante frisar nesses tempos difíceis. Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.